o nosso organismo para o estado inicial, onde nós estávamos, que é o estado inicial, estado atual, onde representa entre essa linha vermelha. Só que, para aumento de desempenho, para evolução, para aprendizagem de novo tema, não basta retornar ao estado que nós estávamos. Isto é, a ignorância, a tentativa de fazer pela primeira vez e logo fazer em menor potencial. O que deve ser feito é a nossa supercompensação. Fazer perfeitamente, fazer em maior potencial, fazer de maneira exponencial do ponto de vista de desempenho, fazer bem, aprender o tema ao ponto de palestrar, por exemplo, desse tema. Tá? Isso eu faço uma ramificação aqui, para hipertrofia, para palestra, para movimentos de forma automática. Quando a gente entra em contato com o movimento, entra em contato com o tema, a gente retém o conteúdo, vai chegar a um ponto que a gente aplica de maneira permanente. Quer ver um negócio? A gente acorda, o que faz pela primeira vez? Pela primeira coisa do dia. A gente escova os dentes, sem ninguém falar, sem ninguém cobrar. Porque entrou em movimento automático. Né? Eu estou falando isso porque não só os movimentos que a gente deve ser feito para aprender a ampliar o nosso jogo, quanto aumentar nossa capacidade cognitiva, a gente não pode interromper esse ciclo. Qual o ciclo, professor? Do estímulo, do dano, para a compensação, para chegar à supercompensação. Tudo que a gente faz uma vez só não é suficiente para a gente chegar no estado de hipertrofia, de palestra, de movimento automático. A gente fez uma vez somente, né? E quando a gente faz de maneira para chegar nesse movimento de maneira automática, para chegar de maneira de aprendizagem, seja o tema qual for, é requisito a gente fazer de maneira regular. Ah, professor, eu não saco bem. Cara, todo dia chega mais cedo, começa a sacar bem. Ah, professor, quando chega no meu back aqui eu tenho dificuldade. Treino back aqui, ó, eu consigo rolar a bolinha, me empresta uma raquete, por favor. Eu rolo a bolinha, isso é uma dificuldade minha mesmo, da minha, especial. Eu consigo fazer o top spin muito bem, de fora, né? Porém, o top spin de back, o meu sai péssimo. Então eu venho, rolo a bola e ó. Aqui, ó, já falhou, tá vendo? Entro, top spin de back. Saiu a primeira vez. Pega o colega. Cara, vamos fazer aqui o back agora. Só top spin de back. Vai sair ruim, tá? Ó. Tá saindo. Não sai muito. Mas de maneira regular, obrigado, Paulo, Roberto. De maneira regular, essa supercompensação vai acontecer em algum momento. O que não pode é essa aprendizagem, esse ciclo ser interrompido. Portanto, quando a gente mantém esse ciclo regular, esse estímulo que foi pela primeira vez um dia, de maneira frequente, de maneira regular, a gente chega no movimento automático, a gente chega ao ponto de estar palestrando, a gente entra na maneira de hipertrofia, e esse ciclo de supercompensação não tem fim. A gente sempre está evoluindo. Porém, é um pré-requisito a gente tentar a melhoria constante. Filosofia Kaizen do Japão, do Ocidente, né? Sempre tentar melhorando, sempre estar tentando aprender uma maneira diferente, tentar criar. Inclusive é um tópico da metodologia no Caldeirão. E quando isso acontece, essa supercompensação, seja de qual for o que você quer fazer na vida, acontece um fenômeno chamado de neurogênese. Ampliação, criação de neurônios no nosso cérebro e, portanto, no nosso corpo, né? Neurônio fornece a comunicação. Quando eu fiz a autoescola, falaram sobre isso. Perfeito. A gente faz a primeira vez você sabe dirigir hoje perfeitamente. Precisa alguém estar do seu lado lá, falando, ó, faz isso. Não precisa mais pensar na máquina. Porque é automático. Porque é perfeito, não precisa pensar, é automático. Então, quando a gente faz de maneira regular, de maneira frequente, supercompensação, que foi o que aconteceu com você, promove a ampliação dos neurônios no nosso cérebro e no nosso corpo todo, né? Mas para ter neurônio, tem que ter sinapse, que é a comunicação. Eu falo, não, abre, fecha, ela obedece. Tem neurônio aqui, esse neurônio está exercendo a função dele, que é a comunicação. E para ter neurônio e para ter comunicação, exige ter uma nutrição. Afinal, saco vazio não para em pé. Não é verdade? Chamado de angiogênese, que é a formação de vasos sanguíneos para nutrir a comunicação e, portanto, o neurônio. Que é
quero dizer com isso tudo? A gente sempre tem que estar tentando ampliar o nosso jogo, ampliar o nosso leque de movimentação. Ainda que eu não consiga entrar na mesa de fora, entrar na mesa de back, fazer a movimentação rápida de pivô, eu tenho que tentar fazer esse ciclo sempre, porque a algum momento que eu interrompo esse ciclo, eu simplesmente interrompo o processo de aprendizagem. Tem um princípio na educação física de treinamento que eu acho fantástico. Princípio da continuidade. As adaptações só permanecem se os estímulos permanecerem. Porque se esse estímulo é interrompido em algum momento, cara, eu parei por aqui. Então vamos continuar fornecendo esses estímulos, ainda que novos, ainda que a gente não esteja fazendo bem, não esteja fazendo o nosso potencial máximo, que todo mundo tem esse potencial máximo, todo mundo. Treinamento é sinônimo de evolução, é sinônimo de melhoria, é sinônimo de aperfeiçoamento. Então ame o processo, ame estar fornecendo estímulos novos para o seu organismo, porque somente assim, somente assim, você vai viver mais e viver melhor. Melhor eu vou chamar de número 1 aqui. Obrigado pelo treino, vamos continuar evoluindo. Parabéns para vocês.